Damos sequência então al relato del diluvio en la tradición sacerdotal. Vamos a ver ahora el ingreso en el arca de Noé, ¿cierto? Que es la secuencia aquí del capítulo 7, y analizar, ¿no? Ese texto, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el texto está un poco más, por decirlo así, picoteado, ¿no? Está salteado por varios versículos, saltando algunos versículos que pertenecen a la tradición ya vista. Y esa lectura es mucho más coherente, vean. Um aspecto que traz aqui o texto sacerdotal é o hecho de que se mencione a idade de Noé, no dentro da lógica de la genealogia de capítulo 5, ¿no? Capítulo 5 que hablaba de la edad de los patriarcas pré-diluvianos, o sea, del papá, del abuelo, del bisabuelo de Noé, ¿no? Se decía cuántos años ellos tenían a tener hijos e hijos. En el caso acá sigue con ese detalle de mencionar la edad de Noé. Y la edad de Noé es de 600 años, cuando cayó el diluvio sobre la tierra. Há uma menção acá a los animais puros e impuros, lo qual genera efectivamente um questionamento sobre isso de las tradiciones, ¿no? Que tão exacto é isso, não? Porque aqui é uma menção única, não? A isso de animais puros e impuros. Dentro do relato sacerdotal, não vamos a ver essa diferença de maneira. Não se vai insistir nessa diferença, não? No relato de Avista, sí era muito claro: haviam 7 parejas de animais puros e 7 parejas de animais impuros, não? Acá no quadrito tu lo puedes observar, não? Acá no relato sacerdotal, simplesmente se habla de toda classe de animais, mientras que allá no relato de Avista se veía 7 parejas de animais puros, mientras que era uma sola pareja de animais impuros. Então aí temos uma diferença, não? Ah, Outra coisa também é essa insistência em la classificação de los animales, ¿no? Las aves del cielo, todos os animais que reptam por la tierra, se habla de animais sempre com essa classificação. Acá também, não? Os animais de cada espécie, toda classe de ganado, de reptiles que se movem por la tierra, de aves, de todos os pájaros e seres alados. Frequentemente se refere aos animais com essa diferenciação. Essa diferenciação é para acentuar animais de todas partes, é decir, animais do mar, animais do cielo, animais que são cercanos ao homem, que são os animais puros, não? São os animais mais domesticados, os animais da caça, não? Da granja, e os animais impuros são os animais indomáveis, não? Os animais que não têm a domesticação. Então, aqui toda classe de animais entra, não? Vea, então acá dentro do cronograma o calendário de dilúvio, você vai falar acá del año 600 da vida de Noé. Aí começa a dizer, no segundo mês, no dia 17 del mês, esse dia irromperam as fuentes del abismo e se abriram as comportas do céu. Depois vamos volver sobre essa expressão. Quero aqui mencionar o tema de calendário de dilúvio, não? Então, naquele mesmo dia entram os animais, não? Então, é como se tudo aqui ocorrera em um solo dia, não? É, iban chegando, disse acá, não? Animais de todas partes. É, e sobre essa expressão acá, irromperam todas as fuentes do abismo e se abriram as comportas do cielo. É decir, também, não? Assim como há animais de todas partes, também quando começou o dilúvio, começou a cair água de todas partes, não somente cair, não? Caía de cielo, não? De las compuertas do cielo, e também irrompiam de las fuentes do abismo, é decir, de lo más hondo de la tierra. Veniam águas de abaixo e águas de arriba. Vamos vendo também que o texto sacerdotal, ele, insisto nisto, ele é da mesma tradição de relato de la criação em 6 dias. Recuerda que o relato da criação em 6 dias, ele empieza falando sobre que havia caos, havia o espírito que aleteava sobre as águas caóticas, e depois Deus empieza a criar e separar as coisas, a poner ordem em el cosmos, não? Empieza a criar el firmamento, que é o ordem estruturado da realidade natural.
Y en ese orden se separan las aguas. En ese orden, el agua se separa de la tierra. En este orden, de la tierra brota vida, sea la vida vegetal como la vida animal, y el mundo se va poblando, ¿no? También está desde que se separan las aguas, las aves del cielo, los peces del mar. Vamos vendo que no relato sacerdotal de diluvio, se vê como todo isso que tuvo um desenvolvimento na criação empieza a retroceder, ¿no? Las aves del cielo, los peces del mar, los peces del mar no se menciona, disculpa. Las aves del cielo y los animales de la tierra, ellos van a entrar al arca. El arca va a entrar en las aguas que estaban separadas, pero ahora se van a juntar. As águas estavam separadas, as águas de arriba e águas de abaixo. Agora, com o dilúvio, as águas de abaixo começam a, não, irrumpir-se das fuentes do abismo e as águas do cielo também começam a cair e o mundo vuelve a estar caótico e imerso nas águas. Lo único ordenado neste mundo de este relato de dilúvio sacerdotal é el arca, ¿no? Que tem medidas, ¿no? Que tem todo milimetricamente pensado e está a essência da vida que Deus criou, ¿no? Então, nesse mundo caótico, novamente, está el arca, correto? Sobre a idade de Moisés, certamente aí também há um significado, não? Aí manifesto minha ignorância, ojalá um dia eu possa entender isto com mais entendimento no espírito, para poder trazer aqui algum tipo de interpretação. Como não lo tenho, não trago, mas certamente esse número 600 ele tem algum significado, seja por as letras em hebreu, seja por la gematria, não? Significado dos números, não? Que já hemos conversado sobre isto, que aí na Bíblia, não? Os números têm significado, então, como agora prefiro guardar aqui qualquer palavra, pero provavelmente tem algum significado isso também de los anos de Noé, desculpa, não de Moisés. E veja, então, para resumir aqui, este quadro nos explica bem, correto? Vea, a diferença com o relato de Avista, não? No relato de Avista, o dilúvio vai ocorrendo a lo largo de 7 dias. Aqui, todo ocorre em um solo dia, não? E naquele mesmo dia começou a cair o dilúvio. No relato de Avista, solo há lluvia. Começou a chover a lo largo de 7 dias. E depois, durante 40 dias e 40 noites, durou a lluvia, não? Esse é o relato de Avista. E neste relato acá, saltan as fuentes do abismo, es decir, de la tierra e del cielo, como acabo de explicar, simbolizando águas que antes eram ordenadas, que agora voltam a estar caóticas. E as águas vão subindo de tal maneira que a terra se cubre, não? Ao contrário do relato da criação, no relato da criação, a terra se havia separado do água, não? E se havia na terra brotado, não? Vegetais, brotado plantas. Aqui a terra vuelve a ser coberta por el lago, ¿no? E veremos que neste relato sacerdotal o dilúvio vai durar 150 dias, ¿no? Então, isso são características próprias aqui de relato de dilúvio sacerdotal, especificamente sobre esse ingresso en el arca de Noé.